O senador Plínio Valério visitou nesta semana homens e mulheres que foram presos a mando de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Há centenas de pessoas presas há mais de 30 dias, sem qualquer comprovação de que tenham participado de atos de depredação, pois a ordem do ministro foi para que prendessem qualquer pessoa que estivesse nas imediações do Quartel-General de Brasília. O senador afirmou: estive no Centro de Prevenção Provisória 2 da Papuda, em Brasília, e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia, para visitar os amazonenses presos após os atos do dia 8 de janeiro. São 7 presos do Amazonas. 5 homens estão em uma ala na Papuda e 2 mulheres na Colmeia. Fiz as visitas com a intenção de vistoriar as instalações dos presídios, as condições dos presos e para saber se todos estavam com acesso à defesa. Vi as condições dos presos amazonenses e vamos relatar à Justiça para que analise todos os casos. Quem cometeu qualquer ato ilícito deve ser responsabilizado, mas que se garanta o direito à ampla defesa aos que não fizeram nada de errado e estão na cadeia injustamente. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Já estivemos na Papuda, conversamos com 5 homens do Amazonas e agora estamos saindo aqui da Colmeia, da Penitenciária Feminina, onde conversamos com 2 senhoras amazonenses que estão aqui presas. Daqui a pouco a gente tem que relatar, na realidade o tratamento dado aqui, tanto aqui na Colmeia, é o tratamento de cadeia, o tratamento normal, são bem tratadas. Quanto a isso a gente não notou nada e a gente trouxe conforto, conversou, vai ver o que faz, trouxemos advogado e a gente vai ver o que faz pelas nossas conterrâneas. Eu asseguro a vocês, desses 5 homens que eu conversei, das 2 mulheres, nenhuma delas tem perfil nem de bandido, não tem nem passagem pela polícia, a gente tem que ajudar essas pessoas. É o papel de um senador? Não, mas é o papel de um cristão, de uma pessoa que tem que ser solidária a quem está sendo injustiçado. E é assim que eu me sinto, ajudando a quem está passando por injustiça. Saindo agora, terça-feira, 8h30 em Brasília, estamos entrando no carro aqui para ir na penitenciária Papuda, visitar os presos amazonenses. Me falaram que tem 5 homens e uma mulher, há quem diga que são 8 homens, então eu estou indo na Papuda nesse exato momento para saber, para conversar com os amazonenses. Eu preciso saber, a gente precisa ajudar os nossos irmãos que estão nessa situação difícil. Depois eu digo como é que foi nossa visita. Vou extrapolar um pouquinho o tempo, os 3 minutos, mas deve chegar uns 5 minutos, porque eu não posso, não devo, sob pena da história, não perdoar, de após essas eleições deixar a posição clara, cristalina de um senador do Amazonas para dizer o que pensa a respeito do que houve no que se diz respeito ao desrespeito dos 3 poderes.
A campanha eleitoral e a gravidade de muitos incidentes ocorridos durante o seu desenrolar nos trouxeram uma lição de grande importância. Não se trata mais de saber quem ganhou ou quem perdeu. Uma constatação mais forte do que essa se impõe, e essa constatação é a seguinte: precisamos reconstruir o sistema de 3 poderes no país. Se vivemos momentos de grande turbulência, isso se deve a distorções ocorridas no exercício das prerrogativas constitucionais. E isso se deve a uma série de atos que claramente fraturaram o equilíbrio entre os 3 poderes e colocaram em risco a democracia. Podemos listar aqui essas distorções. Começam pelo desrespeito aos limites previstos para o exercício dessas prerrogativas. Seguem-se o aparelhamento dos tribunais, as medidas tomadas para calar ou para comprar a mídias, as restrições às liberdades civis. Esse risco da destruição da ordem jurídica foi exposto em artigo pelo professor Carlos Alberto de Franco, que é um jurista liberal e um dos maiores estudiosos da liberdade de imprensa do Brasil. Ele constata que esse risco, que no Brasil de hoje é visível a olho nu, está sendo causado pela conduta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é, ou deveria ser, o principal responsável pela garantia do cumprimento e da estabilidade do ordenamento jurídico. Fecho aspas do jurista. E eu completo: esses ministros, senhores e senhoras, foram responsáveis, isso sim, pela instabilidade do ordenamento jurídico. E não é de hoje que esse fato ocorre. Não é de hoje também que eu me dedico a combater esse risco de instabilidade. E lembro aqui, me permitam, no dia 19 de março de 2019, com mais 29 senadores, apresentei proposta de emenda constitucional que estabelece mandato fixo e temporário para ministro da Suprema Corte. Pela proposta, os mandatos de ministro do Supremo Tribunal serão de 8 anos, vedada a recondução. A medida, evidentemente, não atinge a atual composição. Portanto, não se pode ser interpretada como ato hostil a eles. Essa proposta de emenda constitucional segue legislação de países europeus, como Alemanha, Itália, Portugal e França, além de países da América Latina. Isso vai evitar, no meu entendimento, modificações súbitas de entendimentos relativos à jurisprudência já consolidada e consequente segurança institucional. O atual Supremo Tribunal Federal criou uma nova figura legal que eu chamei daqui e repito, o cavalo de pau jurídico. Aquelas mudanças repetidas na jurisprudência estabelecida por conta do humor de um ou de 2 ministros é o suficiente para se mudar tudo que se fez no país. Não há aí, ao contrário do que ocorreu no período eleitoral, um conflito entre poderes. Ao contrário, reconhecemos todos que o cumprimento estrito do artigo 2º da Constituição, aquele que define os poderes da União e os classifica como independentes e harmônicos entre si, representa a garantia da institucionalização do regime democrático e, em consequência, a prevenção de aventuras que tragam perigo a essa mesma democracia pela qual tanto lutamos. Vamos reconhecer: nestes últimos tempos, os poderes da nossa República não foram independentes e, principalmente, não foram harmônicos. Vou repetir o que já disse aqui dessa tribuna. O inciso 2º do artigo 52 da Constituição diz que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Temos dezenas de pedidos de impeachment envolvendo o ministro do Supremo. Nenhum foi examinado seriamente. Votá-los, nem pensar. Portanto, estou aqui, e me desculpem, cobrando que o Senado faça a sua parte. Vale a pena aqui ler o artigo que diz, o artigo 39 da Lei 10.079, de 1950, que define à perfeição os crimes de responsabilidade de ministro da Corte. Você, brasileiro, você, brasileira, pode tirar suas conclusões, que eu vou ler aqui o artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1.
alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Isso a gente vê constantemente. Mais recente foi uma ministra. 2, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Hoje tem ministro denunciando, julgando e condenando. 3, exercer atividade política partidária, o que se vê é ministro sendo partidário. 4, ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Está cheio deles fazendo isso. 5, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. E eu posso citar aqui pelo menos 3 ministros que podem ser enquadrados em todos esses artigos. Final, agradecendo a sua paciência. A essa sequência de violações somam-se outras que decorrem de práticas abusivas causadas por distorções nas normas internas dos tribunais superiores. Foi assim, olha só, senador, que o Supremo Tribunal Federal encontrou no início do ano, portanto já está defasado, nada menos do que 377 julgamentos suspensos por pedido de vista dos ministros. É uma distorção tremenda, e eu vou citar aqui pedido de vistas antigos, de 3 ministros. Roberto Barroso tem um pedido de vista que vai completar 6 anos. Alexandre de Moraes vai completar um pedido de vista de 2 anos. E o ministro Fachin de quase 2 anos. Pasme, e eu encerro. Julgamentos parados por pedido de vistas. Alexandre de Moraes, 53 pedidos de vista em aberto. Roberto Barroso, 43 pedidos de vista em aberto. Edson Fachin, 8 pedidos de vista em aberto. Aqui, quando a gente pede pedido de vista, nós cumprimos a lei. O que dizer de um tribunal responsável para fazer cumprir a lei que não cumpre sua própria lei? Portanto, estou fazendo isso e repito. Finalizo reafirmando que os senados e senadores, nós temos que agir. Motivos não faltam. Motivo não falta. Eu citei aqui. Nós temos essa prerrogativa. A população brasileira nos cobra uma ação e uma atitude. Portanto, o pedido que faço, a cobrança que faço, a relembrança que faço aqui é de que nós, senadores, estamos no dever moral de fazer cumprir a Constituição e colocar determinado ministro em seu lugar, botar um freio no Supremo Tribunal Federal, que pode muito, mas não pode tudo.